Existe algo que a maioria das pessoas nunca chega a compreender. Muitas vezes não importa o quanto se esforce ou o quanto tente mudar a vida, porque enquanto continuar vibrando a partir do mesmo estado interno, continuará atraindo a mesma realidade. Não acontece de haver fases em que tudo parece dar errado ao mesmo tempo? Problemas, ansiedade, cansaço, pessoas erradas, como se a vida estivesse completamente fora de controle. E depois, existem momentos em que tudo flui, em que aparecem oportunidades, clareza e paz interior sem explicação aparente. A pergunta é: o que realmente mudou? Durante séculos, os ensinamentos herméticos repetiram uma ideia poderosa: tudo é energia. Os pensamentos têm energia. As emoções têm energia. Até as palavras que se repetem dentro da mente têm uma frequência. E embora não se possa vê-la, essa energia influencia a forma como se percebe a vida, as decisões que se toma e as experiências que começam a chegar à realidade. O problema é que a maioria vive presa no estresse, no medo e no ruído mental constante, sem perceber que tudo isso afeta diretamente a frequência a partir da qual vive. Mas é importante entender algo. Esse conteúdo não trata de frases vazias de motivação, nem de simplesmente pensar positivo. O que será descoberto aqui vai muito mais fundo. Será falado sobre como a energia pode elevar ou manter preso nos mesmos ciclos uma e outra vez. Porque uma vez que se entende como funciona a vibração, começa-se a ver a realidade de uma forma completamente diferente. E talvez não seja coincidência estar assistindo a isso agora. Então, antes de começar, respira fundo. Deixa o ruído do mundo de lado por alguns minutos e se prepara, porque o que está prestes a ser ouvido pode mudar para sempre a forma como se entende a vida. Capítulo 1. O problema invisível. A maioria das pessoas acredita que a vida é definida unicamente pelo que acontece lá fora. O trabalho, o dinheiro, os problemas, os relacionamentos ou as circunstâncias parecem ter o controle absoluto de como se sente cada dia. Mas muito raramente as pessoas param para se perguntar algo muito mais profundo. A partir de que energia estou vivendo a minha vida? Porque, embora não se possa vê-la, existe uma frequência interna a partir da qual se interpreta absolutamente tudo o que acontece. E essa energia termina afetando a forma de pensar, de agir e até a maneira de reagir diante das oportunidades ou dificuldades. O verdadeiro problema é que a maioria vive completamente desconectada do seu estado interno. Acorda cansada, consome estresse desde cedo, vive rodeada de ruído mental e termina presa em pensamentos negativos que repete todos os dias sem perceber. Com o tempo, o caos interno se torna tão normal que muitas pessoas já nem se lembram de como é viver com calma. E enquanto isso acontece, continuam tentando mudar a vida de fora para dentro, sem compreender que toda mudança real começa primeiro dentro de si mesmo. Os ensinamentos herméticos sustentam que tudo no universo vibra constantemente, incluindo os pensamentos, as emoções e as palavras. Isso significa que a energia que se mantém por dentro não fica apenas na mente. Ela se converte na frequência a partir da qual se experimenta a realidade. Por isso, existem pessoas que transmitem paz apenas ao entrar em um lugar, enquanto outras irradiam tensão, esgotamento ou negatividade, mesmo sem falar. A energia sempre se expressa antes das palavras. E embora muitos não percebam conscientemente, todos conseguem senti-la. Até a ciência moderna demonstrou que as emoções afetam diretamente o corpo e a percepção. Quando alguém vive em estresse constante, o cérebro permanece em estado de alerta e começa a interpretar a vida a partir do medo e da preocupação. Pouco a pouco, a pessoa deixa de agir conscientemente e passa a reagir automaticamente a partir dessa frequência emocional. Capítulo 2. O princípio da vibração. Há milhares de anos, os antigos ensinamentos herméticos deixaram uma frase que segue sendo tão poderosa hoje quanto então. Nada está imóvel, tudo se move, tudo vibra. E embora muitas pessoas ouçam isso como uma ideia puramente espiritual, a realidade é que até a ciência moderna demonstrou que toda a matéria é composta por partículas em movimento constante. O que parece sólido, quieto e imóvel está na verdade vibrando em níveis que os olhos não conseguem perceber. O corpo vibra, os pensamentos vibram, as emoções também. E segundo o hermetismo, a frequência a partir da qual se vive termina influenciando profundamente a realidade que se experimenta. Mas isso não significa que o universo funciona como magia instantânea, nem que se pensa em algo e ele aparece na frente. O verdadeiro significado de vibrar
tem a ver com o estado interno que se sustenta de maneira constante. Porque uma pessoa que vive presa no medo, no ressentimento e na ansiedade começa a perceber o mundo a partir dessa mesma frequência. A mente busca problemas, interpreta ameaças e reage a partir da tensão. Já alguém que vive a partir da clareza, da gratidão e da presença desenvolve uma percepção completamente diferente da realidade. Não porque o mundo mude imediatamente, mas porque muda a forma como essa pessoa se relaciona com ele. E é aqui que muitas pessoas ficam presas sem perceber. Tentam mudar a vida repetindo frases positivas, enquanto por dentro continuam alimentando emoções negativas o dia todo. Tentam manifestar abundância, mas vivem dominadas pela escassez mental. Tentam encontrar paz, mas a mente nunca descansa. O problema é que a vibração não responde apenas ao que se diz querer. Ela responde muito mais ao que se sente constantemente. As emoções repetidas terminam se convertendo em uma frequência estável. E essa frequência afeta a energia, as decisões e até as experiências que começam a entrar na vida. Por isso, o princípio da vibração não trata apenas de espiritualidade. Trata de consciência. Trata de compreender que o estado emocional a partir do qual se vive cada dia tem um impacto muito maior do que se imagina. Porque quando se muda a energia, começa-se a mudar também a forma como se percebem as oportunidades, as pessoas e a própria realidade. Capítulo 3. As emoções criam a frequência. A maioria das pessoas subestima o poder das emoções porque acredita que são apenas reações momentâneas. Mas as emoções não desaparecem tão rapidamente quanto parecem. Quando uma emoção se repete constantemente, começa a se converter em um estado interno permanente. E esse estado termina moldando a forma como se pensa, age e percebe a realidade. Uma pessoa que vive diariamente na preocupação começa a ver problemas mesmo onde eles não existem. Alguém que vive na raiva interpreta quase tudo como uma ameaça. E alguém que vive na gratidão e na calma desenvolve uma percepção completamente diferente do mundo. A realidade exterior pode ser a mesma, mas a frequência emocional muda totalmente a experiência de vivê-la. É aqui que muitas pessoas ficam presas sem perceber. Acreditam que seus pensamentos são racionais, quando na realidade grande parte do que pensam está condicionada pela emoção dominante em que vivem. A ciência demonstrou que emoções como o estresse e a ansiedade ativam constantemente mecanismos de sobrevivência no cérebro. O corpo libera cortisol, aumenta o estado de alerta e a mente começa a se focar automaticamente no negativo. Pouco a pouco, a pessoa perde clareza mental, energia e capacidade de agir conscientemente. E o mais perigoso é que termina se acostumando tanto a esse estado que já não se lembra de como é viver em paz. Por isso, preciso te perguntar: você tem sentido que a sua vida está completamente travada? Que o dinheiro não chega com facilidade? Que os relacionamentos não são amorosos ou não duram? Ou que você tem ficado doente com muita frequência? Tudo isso é um sintoma da frequência baixa que está sendo cultivada. E a culpa não é sua. Se você está assim há muito tempo, é muito difícil sintonizar novamente com uma alta frequência. Mas existe uma solução para isso. Se você clicar no link do primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, vai encontrar um livro chamado Seu Eu Superior. Esse livro contém um passo a passo ancestral capaz de fazer qualquer pessoa acessar a mais alta frequência e começar a atrair dinheiro em abundância, sorte inesperada e milagres espontâneos em qualquer área da vida, seja financeiramente, nos relacionamentos amorosos ou até na saúde, porque esse livro é baseado nas leis herméticas do Caibalião e nas tábuas de esmeralda de Thoth. O passo a passo serve para qualquer pessoa, mesmo que esteja em uma baixa vibração há anos e não saiba como se livrar disso. Então, se esse é o seu caso, clique no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo e comece a ler o livro o quanto antes. Os ensinamentos herméticos explicam que as emoções são uma forma de energia em movimento. Por isso, certas emoções elevam a frequência e outras a diminuem. Emoções como a gratidão, o amor, a presença e a confiança geram expansão, clareza e abertura mental. Enquanto o medo, a culpa, o ressentimento e o desespero geram contração interna. E embora muitas pessoas tentem esconder isso, a energia emocional sempre termina se refletindo na forma de falar, nas decisões e na maneira de interagir com o mundo. A energia fala mesmo quando se permanece em silêncio. Por isso, compreender as emoções é uma das chaves mais importantes para transformar a realidade. Porque não se pode construir uma vida em paz enquanto por dentro se alimenta caos constantemente.
Não se pode elevar a energia se todos os dias se repetem pensamentos que drenam a mente e o corpo. A mudança começa quando se para de reagir automaticamente a tudo o que acontece e se começa a observar conscientemente o estado emocional a partir do qual se está vivendo. Capítulo 4. A mente está programando a realidade. A maioria das pessoas acredita que pensa de forma consciente o tempo todo, mas a realidade é bem diferente. Grande parte dos pensamentos que passam pela mente a cada dia são automáticos, repetitivos e condicionados por hábitos emocionais que se vêm alimentando há anos. A mente aprende padrões constantemente. Aprende como reagir, o que esperar da vida e até como se ver a si mesmo. Por isso, muitas pessoas repetem os mesmos problemas uma e outra vez, mesmo quando desejam mudar. Porque, embora externamente queiram uma nova realidade, internamente continuam funcionando a partir da mesma programação mental de sempre. A neurociência moderna demonstrou que o cérebro fortalece aquilo que mais se repete. Cada pensamento recorrente cria conexões neurais mais fortes, e com o tempo esses padrões começam a se executar automaticamente. Isso significa que se todos os dias se alimentam pensamentos de medo, dúvida ou escassez, a mente começará a interpretar a vida a partir desse filtro. Pouco a pouco deixam de ser notadas as oportunidades, perde-se clareza e reage-se a partir do estresse, sem perceber. E aqui acontece algo muito importante. A mente não distingue facilmente entre uma ameaça real e um pensamento repetido constantemente. Por isso muitas pessoas vivem esgotadas emocionalmente, mesmo quando aparentemente tudo está bem. Os ensinamentos herméticos e muitas correntes filosóficas antigas já falavam sobre isso muito antes de existirem os estudos modernos sobre o cérebro. Diziam que aquilo que se sustenta repetidamente na mente termina se convertendo na experiência de vida, porque os pensamentos não afetam apenas as emoções. Eles condicionam também as decisões, os hábitos e a energia a partir da qual se age diariamente. Uma pessoa que se repete constantemente que não é suficiente terminará agindo a partir da insegurança. Alguém que vive esperando o fracasso começará a se comportar inconscientemente, como se o fracasso fosse inevitável. E com o tempo, a mente termina criando exatamente aquilo que mais alimenta. Por isso, mudar a vibração não significa apenas se sentir melhor por um momento. Significa começar a transformar a programação mental a partir da qual se viveu durante anos. Significa observar os pensamentos, em vez de obedecê-los automaticamente. Porque quando se muda a forma de pensar, também muda a energia a partir da qual se percebe a vida. Capítulo 5. O ruído que está drenando a energia. Vivemos em uma época em que a mente quase nunca descansa. Mal acordamos, começamos a consumir informação, preocupações, opiniões, notícias, redes sociais e estímulos constantes que saturam a atenção desde os primeiros minutos do dia. E embora muitas pessoas já se acostumaram a viver assim, o problema é que uma mente exposta continuamente ao ruído perde clareza, presença e energia. Pouco a pouco, o excesso de informação começa a gerar ansiedade, esgotamento mental e uma sensação constante de desconexão interior. O corpo pode continuar funcionando, mas a energia emocional começa a se enfraquecer silenciosamente. O mais perigoso do ruído mental é que muitas vezes nem se percebe. A pessoa se acostuma tanto a viver distraída, acelerada e reagindo automaticamente a tudo que termina acreditando que esse estado é normal. Mas uma mente saturada dificilmente consegue sustentar uma vibração elevada, porque quando a atenção é dominada pelo caos exterior, as emoções também começam a se desorganizar. E aqui acontece algo importante. Aquilo a que se dá constantemente a atenção termina alimentando o estado interno. Se se consome medo todos os dias, a mente aprenderá a viver no medo. Se consome estresse constantemente, o corpo terminará funcionando a partir da tensão. Por isso, muitos ensinamentos espirituais e filosóficos insistiam tanto no silêncio, na introspecção e na presença. Não porque quisessem se afastar do mundo, mas porque entendiam que o excesso de ruído desconecta o ser humano de si mesmo. Até estudos modernos sobre mindfulness e meditação demonstraram que reduzir o ruído mental ajuda a diminuir o estresse, melhorar a clareza mental e regular as emoções. Quando a mente se acalma, a percepção muda. Começa-se a pensar com mais clareza, a reagir menos impulsivamente e a recuperar energia que antes se desperdiçava em pensamentos constantes e emoções desorganizadas. E talvez por isso tantas pessoas sentem um vazio interno. Não estão cansadas apenas fisicamente.
estão esgotadas energeticamente. Passaram tanto tempo sobrevivendo em meio ao ruído que esqueceram como é estar verdadeiramente em paz consigo mesmas. Capítulo 6. Como elevar a vibração. A maioria das pessoas acredita que elevar a vibração significa se sentir feliz o tempo todo, mas a realidade é muito mais profunda do que isso. Elevar a energia não significa ignorar os problemas, nem fingir que tudo está bem. Significa aprender a parar de viver dominado por emoções que drenam a mente, o corpo e a clareza interior. Porque uma pessoa com uma vibração elevada não é alguém que nunca cai, mas alguém que não permite mais que o medo, o caos ou a negatividade controlem completamente o estado interno. E essa mudança começa nas pequenas decisões que se toma todos os dias. Uma das formas mais poderosas de transformar a energia é aprender a cuidar do que entra constantemente na mente. As palavras que se ouve, as pessoas com quem se convive, o conteúdo que se consome e até a forma como se fala consigo mesmo afetam diretamente a frequência emocional. Se todos os dias se alimentam pensamentos negativos, comparação, medo ou ressentimento, a energia começará a refletir exatamente isso. Mas quando se começa a praticar gratidão, presença e consciência sobre o que se permite entrar na mente, algo por dentro começa a se reorganizar. Pouco a pouco, recupera-se clareza, calma e uma sensação de controle interno que antes parecia impossível. O corpo também desempenha um papel fundamental na vibração. O estresse constante, a falta de descanso, o excesso de estímulos e os hábitos destrutivos afetam diretamente a energia mental e emocional. Por isso, muitas tradições antigas insistiam tanto no equilíbrio entre mente e corpo. Dormir bem, respirar conscientemente, passar tempo em silêncio, se conectar com a natureza ou simplesmente dar descanso à mente não são detalhes pequenos. São formas reais de recuperar energia interna. Até a ciência moderna demonstrou que práticas, como a meditação e o mindfulness, ajudam a regular o sistema nervoso, reduzir o cortisol e melhorar a estabilidade emocional. Mas talvez o mais importante de tudo seja compreender que elevar a vibração não acontece de um dia para o outro. É um processo de consciência constante. Cada vez que se escolhe a calma em vez do caos, cada vez que se para de alimentar pensamentos que destroem e cada vez que se decide agir a partir de uma energia mais consciente, começa-se a transformar a realidade de dentro para fora. Porque a vida começa a mudar quando muda a frequência a partir da qual se a enfrenta. Capítulo 7. A realidade começa a responder diferente. Quando uma pessoa começa a mudar sua energia, algo estranho começa a acontecer. As situações não necessariamente desaparecem de imediato, mas a forma como se as vive muda completamente. O que antes parecia um obstáculo impossível começa a ser visto como uma oportunidade de crescimento. O que antes gerava ansiedade constante vai perdendo força aos poucos. E embora de fora a vida possa parecer igual, internamente tudo começa a se reorganizar. Porque quando se muda, a frequência também muda a forma como se interpreta o mundo. E isso transforma as decisões que se toma, as pessoas que se atraem e as experiências que começam a aparecer no caminho. Muitas pessoas chamam de coincidência essas mudanças, mas os ensinamentos herméticos sustentam que a realidade sempre responde ao estado interno a partir do qual se vive. Uma mente dominada pelo medo age a partir da sobrevivência. Uma mente em calma age a partir da clareza. E essa diferença muda completamente o rumo de uma vida. Porque quando alguém para de reagir impulsivamente, começa a notar oportunidades que antes ignorava. Começa a tomar decisões mais conscientes, a colocar limites, a se afastar de ambientes que drenam a energia e a se conectar com pessoas que vibram em uma frequência mais alinhada com o crescimento. E é aqui que muitas pessoas finalmente entendem algo poderoso. A vibração não muda apenas o que se atrai, também muda o que se deixa de permitir na vida. Quando a energia se transforma, certas pessoas deixam de ressoar, certos hábitos começam a parecer vazios e certos lugares começam a esgotar mais do que o normal. Não porque se tornou melhor do que os outros, mas porque a consciência começou a se mover para outro nível. E embora esse processo às vezes possa parecer desconfortável ou solitário, também é um sinal de que algo por dentro está despertando. A realidade começa a responder diferente quando se deixa de ser a mesma pessoa de sempre, porque no final, a energia que se sustenta diariamente termina moldando a percepção, as ações e a direção completa da vida. E embora se a mudança nem sempre aconteça de forma imediata, cada pensamento consciente,
Cada emoção que se aprende a dominar e cada decisão tomada a partir de uma frequência mais elevada começa a construir uma nova realidade pouco a pouco. Conclusão: tudo muda quando se muda energia. Depois de entender tudo isso, começa-se a olhar a vida de uma forma completamente diferente. Começa-se a perceber que muitas vezes o verdadeiro problema nunca esteve apenas lá fora, mas no estado interno, a partir do qual se enfrentava a realidade cada dia. Porque uma mente cheia de medo termina vendo limites em todos os lugares, enquanto uma mente em calma começa a encontrar possibilidades onde antes só via obstáculos. E é aí que acontece a mudança mais importante de todas. Quando se para de se sentir vítima da vida e se começa a compreender o poder que a própria energia tem sobre a forma de experimentar o mundo. Os ensinamentos herméticos sempre sustentaram que tudo vibra constantemente e que o ser humano faz parte dessa mesma energia universal. Os pensamentos, as emoções e a consciência não são elementos separados da realidade, são parte ativa dela. Por isso, cada emoção que se alimenta, cada palavra que se repete e cada pensamento que se sustenta de maneira constante termina afetando a frequência a partir da qual se vive. E embora muitas pessoas passem anos tentando mudar a vida apenas de fora, a verdadeira transformação começa quando a mudança ocorre primeiro dentro de si mesmo. Mas talvez o mais importante de tudo seja compreender que elevar a vibração não significa se tornar alguém perfeito. Significa se tornar mais consciente. Significa aprender a observar os pensamentos, cuidar da energia e parar de alimentar o que destrói a paz interior. Porque cada vez que se escolhe agir a partir da calma, em vez do caos, a partir da consciência em vez do medo, começa-se a recuperar uma parte de si que ficou dormida por muito tempo. E pouco a pouco a realidade começa a refletir essa mudança interna de formas que antes pareciam impossíveis. A realidade pode começar a mudar no dia em que se decide parar de viver a partir do medo e começar a viver a partir da consciência.